Olá, pessoal! O Ibovespa caiu 3% em novembro e o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, recuou 2%. Daniel Marinelli, o que afetou os FIIs? Mas, seguinte, para os fundos imobiliários, a única coisa que afetou foi a questão macroeconômica, o cenário de juros. Boa. Mais especificamente, que impactou ali os preços dos ativos, porque a performance operacional segue muito bem. Então, para entender mais, confira agora o Radar da Semana. E para falar além de fundos imobiliários, a gente trouxe aqui a Larissa Quaresma, que é analista de ações da Empiricus Research. Olá, Larissa. Olá, Marcele. Sempre um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Vamos falar um pouco sobre como navegar esse final de ano difícil, bem diferente do final do ano passado, né? Exatamente. Como eu falei ali no começo, acho que o nosso público gosta dessa dupla de renda variável, né? A gente vai falar de ações, de fundos imobiliários, para entender aí o que foi 2024 e também já falar de 2025, né? A gente está no começo de dezembro, já dá para falar do ano que vem, né? De tudo. De tudo. Vamos lá, 2 horas, mentira. Então vamos lá, gente. Para começar então o nosso programa, eu queria fazer um resuminho ali, um início. Qual que foi o principal evento em novembro que afetou os dois ativos? Então acho que a gente pode começar com ações. Vamos lá. Acho que é parecido de ações e de fundos imobiliários, provavelmente. Em novembro, aqui pensando em ambiente doméstico, a principal coisa foi o fiscal. E também foi o principal evento de 2024 no Brasil, né? E para o lado negativo, infelizmente. O fiscal acabou se deteriorando muito mais do que a gente esperava. Agora, lá fora, a gente pode dividir o ano em 2 momentos. No primeiro semestre, a questão do corte de juros, ela foi muito relevante para o mundo inteiro. 2024 foi o ano que os Estados Unidos começariam a cortar os juros e, de fato, aconteceu. Agora, no segundo semestre, a gente já teve um outro tema, que foi a eleição presidencial nos Estados Unidos, que elegeu o Donald Trump, reelegeu, né? Ele está voltando aí para a Casa Branca. E isso teve um grande impacto em todos os ativos de risco do mundo, inclusive no Brasil. Então, a gente falou novembro, né? Mas é verdade, Donald Trump e o fiscal foi tudo mês passado, né? Exatamente. Foi um mês intenso. E em 2024? A gente começou o ano achando que esse seria o ano do corte de juros sincronizado no mundo inteiro. O que aconteceu com a exceção do Brasil. E por que o Brasil foi exceção? Justamente por conta do fiscal, que estimulou a economia, que cresceu mais do que a gente esperava. O PIB está acima do potencial, gerando alguma inflação, né? E a falta de confiança em relação às regras fiscais, principalmente a sustentabilidade dessas regras no país a longo prazo, está levando o dólar para cima, o que gera um efeito de retroalimentação na inflação e nos juros, né? Então, assim, no Brasil, com certeza, o fiscal foi a coisa mais relevante no ano. E lá fora, como eu falei, primeiro o corte de juros e depois a eleição do Donald Trump, que gera um ambiente muito mais desafiador para os mercados emergentes, porque a perspectiva sob o mandato do Trump, isso está ficando mais claro à medida que ele forma a equipe dele de governo, é de acelerar um pouquinho o crescimento dos Estados Unidos com corte de impostos, com alguma restrição às importações, principalmente chinesas e europeias, e esse é um cenário que puxa o dólar para cima, globalmente. Então, para os países periféricos, né, para os países em desenvolvimento, precisa ser feito um dever de casa muito grande para a desvalorização cambial não ser tão expressiva. E com o nosso fiscal aqui, esse dever de casa nosso não está sendo feito. Então, acho que a gente entra em 2025 com um ambiente mais desafiador no internacional, e com uma necessidade muito grande de fazer um dever de casa aqui no Brasil, que, de certa forma, as cartas já estão na mesa e a gente já sabe que não vai ser cumprido da forma que a gente gostaria. Marinelli, você já falou ali na abertura que em fundos imobiliários foi o cenário macro, né? Poderia detalhar um pouco mais e até... Acho que, né, como a pergunta que eu fiz para a Larissa ali, qual que foi o principal evento em novembro e em 2024? Eu acho que fundo imobiliário não foge à regra, que você tinha mencionado. E porque acaba sendo um veículo de renda variável também, e parte da componente são movimentos de mercado. E eu falei exclusivamente mercado na minha fala inicial, porque quando eu vou falar isso talvez mais para frente, a gente pode destrinchar isso, mas quando você abre os resultados dos fundos para diferentes setores, lajes corporativas, galpões logísticos, shopping center, fundos de renda urbana, eles têm performado bem, né? E consistentemente bem ao longo do tempo.
Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, já. Mas respondendo a sua pergunta de forma objetiva, o que aconteceu em novembro especificamente, e aí é basicamente o que a Larissa mencionou. Então a gente teve um estresse global e doméstico, né? Então, e aí uma questão de elevação drástica nas curvas de juros. As NTNBs chegaram a bater agora 7%, né? PCA mais 7%. Quando a gente viu a última vez isso? Putz, em 2015, quando a gente estava em recessão, PIB caindo 3% ao ano, né? Depressão de PIB. E do lado do exterior, você teve, claro, a eleição do Trump, teve uma desvalorização do câmbio grande, isso impacta nas expectativas de inflação. Então, esse ambiente, né, como a Larissa mencionou, impactou aqui o mercado de renda variável e fundo imobiliário foi a mesma coisa. No ano, eu destacaria o que a Larissa mencionou também, e aí eu adicionaria só um ponto para fundo imobiliário, que foi a questão, ao longo do meio do ano, a gente teve uma discussão de reforma tributária. Ela ainda está em discussão, ela foi aprovada na Câmara, agora está sendo discutida no Senado. Mas o que a gente, né, naquele momento, e isso foi em julho desse ano, se levantou uma bandeira falando, putz, vamos tributar as receitas dos fundos imobiliários. Putz, aí já foi um negócio, meu Deus do céu, isso vai impactar os fundos imobiliários. Realmente, impactaria os fundos imobiliários se, e aí já respondendo aqui para quem não está sabendo sobre esse assunto, não tivesse levantado aqui a opção de tributar os fundos imobiliários. Então vamos lá. Tributar receita de fundo imobiliário na ponta da receita, né? Ou seja, não é tributar o dividendo, é a receita daquele fundo imobiliário. Poderia, e é o que está hoje na discussão da reforma, gerar créditos, né, tributários para esses fundos abaterem de outros impostos. O que poderia ser bom para alguns fundos. Para outros fundos talvez não seja bom. Então, a discussão que foi passada na Câmara hoje agora está no Senado é que existe essa opção dos fundos pagarem tributos sobre a receita dos fundos, receitas imobiliárias dos fundos. Ou seja, é facultativo a escolha de você aderir ou não a essa tributação. Então, eliminou, né, por terra aqui, digamos assim, o medo, né, dos investidores de que, putz, parte da receita, ou seja, 10% a 15% seria tributado. Ou seja, esse foi o único evento talvez um pouco diferente do que a gente viu de uma forma geral e macro, que impactou os fundos num primeiro momento. Depois, quando, né, como eu tinha mencionado, tirou esse temor, digamos assim, do mercado, ele voltou um pouco, mas aí lá em meados de agosto, setembro, a gente teve toda essa repercussão do cenário, né, de gasto público, dificuldade de sustentabilidade aqui da nossa dívida pública. E aí isso, enfim, tem reinado, digamos assim, nos preços, né? Muito mais do que o microeconômico, depois a gente pode destrinchar. Eu acho que já quero até entrar um pouco nisso, porque, né, você falou que foi o macro que pegou, mas no micro, no operacional, os FIIs estão indo bem. E no relatório das ideias também está escrito, na Larissa, que esse pode ser um bom ponto de entrada na Bolsa, mas claro, para os investidores com tolerância à volatilidade e pensando no longo prazo. Por que é um bom momento? Eu vou dar uma resposta relativamente longa, né? Mas acho que é necessária, assim, porque muitas vezes o mercado age de uma forma muito simplista, sabe? Agora é para comprar, agora é para vender. E na maior parte do tempo a coisa está um pouco ali no meio do caminho. Às vezes é uma questão mais de adaptar a estratégia do que sair comprando ou vendendo tudo. E eu acho que esse é justamente um desses momentos. Então, com o ajuste tão aguardado, né, fiscal que veio no mês de novembro, que ficou abaixo do esperado, uma economia aí, que o banco estima, a gente estima também, entre 40 e 50 bilhões de reais nos próximos 2 anos, abaixo da estimativa do mercado inicial, né, de 70 bilhões, abaixo da estimativa do Ministério da Fazenda, de 72 bilhões. Esse ajuste, ele é suficiente para manter o arcabouço fiscal íntegro até a gente chegar em 2027. Entretanto, somente a integridade do arcabouço fiscal ela é insuficiente para estabilizar o crescimento da dívida pública como percentual do PIB. De uma forma que, em 2027, é provável que tanto o arcabouço quebre, entre aspas, né, que precise fazer uma nova revisão nas regras de crescimento das despesas, para ele continuar funcionando, e também uma discussão estrutural
para estabilizar a dívida pública aqui no Brasil. Então, assim, ele é um ajuste que, de certa forma, até passou a mensagem de que esse governo tá, olha, vamos deixar o estrutural aqui para o próximo governante, seja ele qual for, né? Então, assim, ele segura as pontas, ele não deixa a coisa explodir até 2027, ele dá uma previsibilidade, ainda que o que ele prevê não seja tão bom, mas ele tira cenários de cauda, né? Aquele cenário de dominância fiscal absoluta. Mas ele não resolve o problema do país. Para o investidor, o que isso significa? É uma piora de fundamento em relação ao que a gente esperava, né, no começo de novembro. Isso não tem dúvida, né? Pensando aqui do ponto de vista do ambiente de investimento em renda variável. Agora, os preços pioraram mais do que o fundamento, na nossa opinião. Assim, primeiro porque o mercado reagiu dessa forma radical, né? Meu Deus, não dá para confiar, não dá para... Enfim, e a gente viu o Ibovespa chegar a 126 mil pontos, né? Até um pouco abaixo, 125, uma queda de quase 10% em relação à máxima que a gente teve, que foi no mês de agosto. O prêmio de risco para se ter bolsa, ele ficou em 6,5% ao ano, acima da NTNB de 10 anos, ou seja, esse IPCA mais 7 que o Marinelli muito bem observou, que a gente tem no Tesouro IPCA mais de 10 anos, né, que ele é o ponto de partida para você calcular custo de capital para o investidor de ações, o retorno esperado da Bolsa está em 6,5% acima do IPCA mais 7. Então, assim, é muito retorno esperado, porque as empresas continuam indo bem, principalmente aquelas empresas com balanço forte, que fizeram o dever de casa, que crescem, que são menos vulneráveis ao macro, enquanto os preços estão muito depreciados. Então, assim, é aquela frase do Warren Buffett, né? O mercado acionário é o único do mundo que entra em promoção e as pessoas ficam tristes. O investidor de bolsa ele deveria ficar feliz, né? Porque esse é um excelente momento para você entrar. Agora, você precisa entrar com cuidado, né? É o que a gente tem falado. A gente tem a ponte para 2027, mas atravesse com cuidado essa ponte. Então, assim, compre, é um excelente momento para comprar, mas compre de uma forma mais defensiva, escolhendo melhor os setores e talvez até se expondo um pouquinho mais ao dólar. E o que você colocou, pensando mais no longo prazo também? Sem dúvida, porque, assim, a gente considera que teve um exagero nesses prêmios de risco que foram atribuídos tanto à Bolsa quanto ao juro real de longo prazo. Assim, PCA mais 7 não é razoável, ele não pode perdurar até 2027, porque aí o país, nossa opinião, não segura até lá. Mas ele dificilmente vai estabilizar em IPCA mais 4,5, entendeu? Que seria aquele rally louco, né? Você pegar um IPCA mais 7 de 10 anos para IPCA mais 4, cara, isso é o Ibovespa multiplicar por algumas vezes, né? E isso a gente não vê no médio prazo. O que a gente vê no médio prazo é uma acomodação. Então, assim, o dólar, de repente, que está em 6, se estabiliza lá em 5,80, 5,90. Esse IPCA mais 7 vai para IPCA mais 6 e alguma coisa. E a gente vai num cenário estável, mais ou menos estável do ponto de vista macro, até 2027. Em 2027, quando essa revisão vai ter que ser feita, aí abre-se a possibilidade de um bull market forte no Brasil. Então, por isso a gente tem falado longo prazo, porque é difícil a gente vislumbrar gatilhos no médio prazo, né? Embora, geralmente é assim, né? Quando ninguém vê gatilho, aí que o gatilho aparece e a coisa explode, mas não é o cenário básico. E Marinelli, como que é esse cenário em FIIs? Está um bom momento de compra também? Quais setores ali vocês identificam como melhor neste momento, até pensando no ano que vem? A gente pode pegar praticamente tudo que a Larissa falou e jogar para fundo imobiliário. Então, fazendo, por exemplo, aqui uma analogia ao prêmio de segurar ações, e aqui, no caso, o prêmio de segurar fundos, né? Ele estava mencionando que se comprar hoje 6,5% acima do que um título público de longo prazo está pagando. Fundo imobiliário é um pouco menos do que isso. A gente tem, claro, ações acaba sendo um investimento que tem um retorno maior, mas com uma volatilidade maior. Fundo imobiliário, então, ele vai entregar um pouco menos do que isso também, mas vai ter uma volatilidade um pouco menor. Na casa de 4,5%. Tá? Então,
ações é 6,5%, fundo imobiliário são 4,5%, e bem acima da média. Você pega a média dos últimos 10 anos, essa média está perto de 3%. Então a gente está, inclusive, acima de um desvio padrão. Né? A última vez que aconteceu isso foi na recessão de 2015, quando o Brasil estava naquela depressão tremenda. Inclusive, naquele momento, vou fazer um paralelo aqui, você estava tendo os resultados operacionais dos fundos estavam negativos, não positivos como a gente está vendo. A composição do IFIX realmente era um pouco diferente. A composição do IFIX naquele momento você tinha mais lajes corporativas do que eventualmente fundos de papel que a gente tem hoje. E naquele momento, lá em 2015, a gente estava vivendo um ciclo de grande entrega, enorme entrega de lajes, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. Isso teve um efeito dentro da oferta de mercado tremendo, que fez com que as taxas de vacância subissem também de uma forma muito, muito elevada. Então, o resultado não estava vindo também. Você estava num momento ruim, teoricamente aqui de preço do mercado dos ativos financeiros, mas também a economia real não estava indo bem. Aqui a gente está vendo o contrário. Né? É claro que tem que tomar um pouco de cuidado no médio prazo, porque a gente sabe que as repercussões, né, de aumento de gasto público podem se refletir também, né, aumento de inflação, em crescimento do PIB aqui para frente. Então tem que tomar um pouco de cuidado. Mas eu só fiz esse paralelo para mostrar que hoje, o que você tem? Você tem um nível de desconto muito elevado, assim como ações, claro, nas suas devidas proporções. Nível de desconto a patrimonial dos fundos hoje, a gente está falando algo perto de 20%. Também é muita coisa. E aí, de novo, no mesmo nível que a gente viu em 2015, todos os fundos com desconto. Né? E quando a gente abre ali, então, por exemplo, Shopping Center, lá, que a gente acabou de soltar, inclusive, o nosso relatório trimestral. Quem ainda não viu, vai lá ver. No Content. No Content. Lá, vocês vão ver aqui o nosso relatório, que a gente destrinchou, como é que tá a questão, né, das vendas dos lojistas. Então, ela vem subindo consistentemente ao longo dos últimos trimestres. NOI por metro quadrado, né, dos fundos tem subido. Né? Então, na ponta final, a gente tem visto que os shoppings têm conseguido aumentar o seu lucro operacional ali por metro quadrado. Portanto, o dividendo, né, operacional ou orgânico tem crescido também ao longo do tempo. E o nível de dividendo bastante elevado quando você compara ali também com a média histórica. Então, shopping center. Lajes corporativas, aliás, antes de falar de lajes corporativas, que é um pouco diferente, mas galpões logísticos. Galpões logísticos, a gente vem falando aqui, né, mas já há algum tempo, desde a pandemia, a gente tem tido uma demanda muito sólida de várias empresas, não só a varejista, que eu acho que é importante, quando você pega ali, o e-commerce vai subir, e subiu, mas agora ele deu uma retraída do que a gente viu no início da pandemia. Né? Não é só a varejista que está demandando espaço, são empresas de logística, farmacêuticas, uma série de outras empresas que você vê que essa demanda ela é pulverizada, então ela não é concentrada em um setor específico, o que é bom, né? E ela é constante. Né? Então, por mais que haja um nível de oferta grande no segmento de galpão, a demanda ela consegue mais do que suprir essa oferta. Então, a gente consegue ver ao longo do tempo também que a taxa de vacância orgânica tem caído. E isso significa aumento dos preços. Se você traçar um nível de preço por metro quadrado de 19 agora de 24, você vai ver um crescimento bastante consistente acima da inflação nesse período. Porque você conseguiu não só repassar a inflação, mas dado essa vacância baixa, você consegue ter mais barganha ali para negociar com o inquilino. E é o que tem acontecido. Né? Então, um galpão logístico. E por fim, laje corporativa, a gente teve uma dinâmica um pouco diferente na pandemia, porque toda aquela discussão de home office, as pessoas vão trabalhar no escritório, não vão. O que a gente viu é que elas voltaram para o escritório ou têm voltado aos escritórios de uma forma mais gradual, mas têm voltado. E essa demanda, né, de galpão logístico que a gente viu consistente, começa a aparecer também em laje corporativa. Ao longo dos últimos 6 trimestres consecutivos, a gente tem tido absorção líquida positiva. O que significa? Significa que tem mais empresas entrando, ocupando espaços do que saindo. O que, associado a uma oferta pequena, tem poucas ofertas novas de laje corporativa em São Paulo, faz com que essa taxa de vacância caia. Ela é gradual. Ela tem caído 1% a cada trimestre, mais ou menos.
mas ela é uma tendência positiva para o setor. Então, o que a gente tem visto é que, talvez não no ano que vem, né? Mas para quem tem um horizonte um pouco maior de longo prazo, algo como 3 anos, 4 anos, se posicionar hoje num ativo que está 60% descontado a book, pô, pode ser faz bastante sentido. Né? Então, é um pouco disso. Acho que a perspectiva é que no ano que vem tem todas essas nuances que a Larissa mencionou, mas a gente segue bastante confortável, dado o resultado dos fundos, de nos posicionar hoje, né? Pensando mais a médio e longo prazo. Né? Acho que para o investidor que não tem muito, assim, tem liquidez para fazer esse investimento e está disposto a fazer, talvez também não precisa fazer hoje, né? Você tem uma janela ali nos próximos meses para fazer isso, tanto porque eu estava vendo agora, o FIX está caindo hoje de novo. Então, assim, eu acho que é ir alocando aos poucos para pegar uma janela em que você faça uma boa alocação. Legal. E, inclusive, você falou do relatório, né? Eu peguei até o caminho aqui para a gente falar do content para o pessoal. É content.btgpactual.com. E aí, quando entra ali na parte do research, acha a janelinha fundos imobiliários. E dentro já vi aqui, esse daqui, Marinelli, me confirma. Análise setorial de shoppings, terceiro TRI 24. Perfeito. É esse, Mar. Então, é esse que o Marinelli mencionou, mas tem outros relatórios ali de FIIs também. Tem de shopping, tem de laje, tem de galpão. E a gente também vai soltar, nas próximas semanas, um outlook, né? Uma visão para o mercado de fundo imobiliário. Tudo que eu estou falando vai estar no relatório, né, para os nossos clientes. E já dando um spoiler, né? Todo começo do ano a gente lança o Onde Investir. Sem dúvida, pessoal, não percam. A gente selecionou ali 6 fundos no total. Nesse ano, Larissa, a gente, em vez de pegar só fundo imobiliário, a gente selecionou alguns fundos listados como um todo. Então, vai ter fundo de infraestrutura também legal, essa novidade. Relatório, né? Então, para quem está curioso aí, nas próximas semanas a gente vai soltar o relatório. Ainda não está no ar, né? Mas a gente já está sabendo aqui do conteúdo, a gente está preparando a comunicação. Então, para continuar nosso papo aqui, deixa eu pegar aqui, eu fui para o site do Content e me perdi no roteiro, gente. Queria entender, Larissa, né, falando ali da carteira da 10 ideias, vi algumas mudanças, saiu o grupo SBF, entrou o BR Partners. Queria que você falasse um pouquinho mais dessa carteira para dezembro. E Marinelli já deu um spoiler aí de 2025, se você também pode já falar um pouco aí de setor para 2025, o que é esperado para o próximo ano. Bom, vamos lá. A ideia foi trazer um pouco mais de defensividade para a carteira 10 ideias em dezembro. Acho que esse momento de perspectiva de Selic aumentar, a gente vem de várias semanas seguidas com a expectativa de Selic terminal só subindo nesse ciclo, e um juro real de 10 anos tão alto, né? Eu acho que a gente precisa subir um pouco a barra em relação às empresas que a gente coloca na carteira. Né? E também trazer um pouco mais de defensividade no sentido de setores menos variáveis com o ciclo da atividade econômica, menos dependentes do nível de juros, menos dependentes de câmbio também, para operarem bem e serem rentáveis. Então, a gente trouxe BR Partners, que além de ser uma empresa do setor financeiro que preenche todos esses requisitos macroeconômicos, ela está num momento micro bem interessante, porque por conta da reforma tributária, ela está antecipando um pouco do pagamento de proventos dela. Tinha acabado de declarar um dividendo de mais ou menos 75 centavos por unit, que representou um yield de 5% no dia anterior ao anúncio, que não foi totalmente precificado até a gente colocar na carteira. Então, tem isso, né, essa característica técnica, mas tem um fundamento que a gente gosta muito, que é uma empresa que, desde 2008, nunca deu um único ano de prejuízo. Uma história realmente muito impressionante no mercado de capitais, com juro a 15 e com juro a... Nunca chegou a 15, né, desde 2008, mas assim, com juro a 14, que já chegou, e com juro a 2, permaneceu muito rentável, com um ROI acima de 15% o tempo todo. Então, uma operação muito defensiva, que a gente gosta bastante do management, né? E com valuation, assim, muito convidativo nesse momento, negociando um PL 2025 abaixo de 8 vezes.
Então, é um caso que a gente gosta muito. Para liberar espaço, a gente retirou o grupo SBF, que é o dono da marca Centauro aqui no Brasil e que, para quem não sabe, também ele é responsável pela operação da Nike aqui no Brasil. Aproveitando que a gente teve um ganho aí de 78% com a ação, uma ação que a gente continua gostando na casa, mas decidimos tirar ela para colher um pouco dos ganhos e dar um pouco mais de defensividade para a carteira. Olhando para 2025, eu queria assim, colocar uma frase já como provocação. Assim, o ponto de partida importa. Porque a gente entrou em 2024 com um clima de otimismo muito grande aqui no Brasil, né? Quase um clima de euforia, assim. Em dezembro de 2023, o dólar estava a 4,80, o Ibovespa estava chegando ali na máxima histórica, e 2024 seria um excelente ano, né? É importante a gente ter um pouco essa memória de futuro, né? Porque é a expectativa de futuro que faz preço, no final das contas. E a gente entra em 2025... assim, com um sentimento quase que diametralmente oposto, assim. Até saiu uma pesquisa essa semana entre participantes do mercado, assim, mais de 90% acham que a forma que o governo está encaminhando a política é negativa. A maior parte do mercado financeiro acha que a economia vai se deteriorar nos próximos 12 meses. Então, assim, quando você está com esse sentimento extremo para o negativo, assim, quase resignado, sabe? Os resgates de fundos acelerando, isso coloca os preços num patamar muito vantajoso para o comprador, para construir retorno de longo prazo mesmo. Uma das variáveis mais relevantes é o preço e o valuation que você paga. Então, assim, eu acho que esse ponto de partida ele importa muito, sabe? Apesar da gente entrar em 2025 com um clima mais pesado, eu acho que ele deixa um potencial de alta muito maior. Então, assim, não espero grandes transformações positivas no Brasil, no fiscal, em 2025, mas eu acho que os preços estão tais que eu vejo mais assimetria para cima do que para baixo. Então, nesse sentido, eu estou relativamente animada, assim, sabe? Eu acho que vai ser um bom ano, exceto para aquelas empresas que são mais vulneráveis a juro alto, dólar alto, inflação alta. Eu acho que a gente precisa ser um pouco mais seletivo. Adotando a estratégia certinha, né? Eu acho que, assim, seguindo recomendações de profissionais que você confia, né? Investindo com informação, tem tudo para se ganhar dinheiro com ativos de risco em 2025. Eu estou vendo dessa forma. Que bom, né? A gente gosta de uma perspectiva positiva. E Marinelli, vamos falar, você já falou um pouco ali de 2025. Eu tava até pensando, existe algum que a gente não falou? Falou de shoppings, lajes, galpões. A gente não falou sobre o crédito imobiliário. O crédito imobiliário, ele tá na mínima histórica dos últimos 10 anos da diferença entre o valor patrimonial e o valor a mercado. Você me fala, pô, Marinelli, o valor patrimonial está correto? Eu acho assim, o valor patrimonial ele é um valor referência. Talvez ele não seja exatamente o valor patrimonial, tá? Mas ele é uma referência do que a gente tem, e ter uma referência é melhor do que não ter. Essa é a grande realidade. Então, e a gente, olhando historicamente, vê que está num nível assim, mais baixo dos últimos 10 anos. No valor... E aí você me pergunta, pô, Marinelli, mas e o risco do crédito imobiliário? A gente teve, 2023, um cenário de algumas empresas apresentando, né, entrando em recuperação judicial, apresentando com dificuldades e estresse financeiro. 2020, e como é que tá 24? 24 tá melhor que 23. Aí eu tô falando mais na questão imobiliária, né, fugindo um pouco, acho que o agro... Saindo do macro, né? Saindo do macro e do agro mais especificamente, que tá tendo um dilema diferente. Mas dentro do imobiliário, a gente está num ano em que as empresas estão melhores do que do ano passado. E aí, isso é conversando com a empresa, conversando com o gestor, que está ali muito próximo, muitas vezes, da companhia que tem um crédito corporativo, ou eventualmente de um crédito mais real estate residencial. Esse, inclusive, a gente viu um momento muito especial. Para quem tem caixa hoje, quem tem caixa dos gestores a mercado, tem alguns fundos que eles têm dominado praticamente a concessão de crédito para esses incorporadores de middle market, digamos assim,
aqui na cidade de São Paulo, em regiões premium. Então, a gente está falando de Itaim Bibi, Jardins, Vila Olímpia, Vila Nova Conceição, em que o cara, né, o incorporador que não é o top, digamos assim, que tem capacidade de continuar tomando crédito no bancão, ele hoje, praticamente com essa saída de poupança que a gente vê que está tendo, ele consegue se financiar com, eventualmente, CRIs a mercado. E quem são os grandes investidores, né, desse mercado? São os fundos imobiliários. Então, eu acho que hoje a gente está num momento muito especial para o gestor fazer essas alocações. E o nível de preço no secundário, por investidor, é excelente. Você consegue comprar esses fundos numa taxa equivalente, quando você transforma esse desconto para a taxa da operação na ponta final, de IPCA mais 10%, IPCA mais 11% isento. O que assim, é muito, né? Porque se a gente for pensar para o crédito privado, mais especificamente, o crédito privado hoje, consistentemente, nas ofertas que a gente está tendo ao mercado primário, vem apresentando um spread muito amassado. Mas muito amassado. Né? Sai eventualmente com 100, 150 bases over B. Hoje está vendo algo perto de, para fundo imobiliário, de 300, 400 bases over B. É muita coisa. Então, eu acho que para o investidor que gosta de crédito privado, que é algo diferente do que se tem hoje no mercado, ou no mercado, né, no mercado primário ou secundário de crédito privado. Porque, via de regra, esses fundos de crédito hoje têm estruturas específicas que foram estruturadas in-house. O investidor, nós três aqui, a gente não consegue comprar esse negócio. Quem consegue é o gestor, que ele que fez essa operação. Então, o investidor, hoje, ele consegue comprar IPCA mais 10, IPCA mais 11 isento nos fundos imobiliários, que, inclusive, via de regra, também tem uma liquidez muito boa. Negociado em bolsa. Se você pegar hoje o mercado de secundário de crédito privado, tirando debênture, mais CRI e CRA, cara, tem uma liquidez muito ruim. Fundo imobiliário não. Tem fundos aí negociando 5 a 10 milhões de reais por dia. Então, assim, tem uma discrepância muito grande e eu acho que hoje, né, pro cara que gosta de crédito privado, tem que olhar fundo imobiliário. Você pode, eventualmente, até falar de FII, infra aqui, se você quiser, mas também está apresentando um nível de desconto muito elevado. Né? Você consegue comprar debêntures incentivadas, que são as mesmas que estão no mercado hoje, com uma taxa muito maior dentro de um fundo. Então, é um pouco da disfuncionalidade do mercado. Se perder um pouco do fundamento. Essa é a minha visão. E tem oportunidades, então. Muitas oportunidades. Eu acho que é isso. Tem muitas oportunidades. Tanto em crédito imobiliário, quanto na parte de equity, nos fundos de tijolo, e também nos fundos de infraestrutura. Eu acho que tem uma série de fundos, que inclusive que é um pouquinho que a gente selecionou no Onde Investir 2025, as melhores opções para um cliente médio, a gente consegue pensar em todos os clientes, né? Tem cliente, eventualmente, que tem um perfil um pouco mais arrojado, ele vai gostar de algo mais arrojado, portanto, a gente pensou numa carteira que serviria para todo mundo. Né? 6 opções para vocês, eventualmente, entrar em 2025 com o pé direito. Legal. Bom, a gente vai ter todos os vídeos. Tô fazendo propaganda aqui, mas é que, pô... É um aquecimento, né? Mas vai ter todos os vídeos, o relatório completo, tudo detalhando. Bom, gente, para encerrar o nosso episódio, a gente falou bastante, né, de oportunidades, ao mesmo tempo de volatilidade, o que pegou. Eu abri falando, né, do Ibovespa e do IFIX em queda em novembro. Então, queria que vocês deixassem alguma dica aí para o investidor nesse momento. Acho que dica vocês já deram várias, mas alguma dica, assim, para navegar mais tranquilo neste momento, para se preparar para o ano que vem? Minha principal dica para esse momento é não seguir a manada. Porque a gente não vê um pessimismo unânime assim, há bastante tempo no mercado. Historicamente, esse é um bom momento para comprar. Então, minha dica nesse momento é ir contra a manada e comprar. Comprar ativos de risco no Brasil. Agora, não comprar com 100% do patrimônio, não comprar com alavancagem responsável, né? Comprar ali dentro do seu limite de tolerância à volatilidade e assumindo que você tem um horizonte de longo prazo suficiente para esperar pelo menos 2 anos. Então, se você se enquadra nesses parâmetros, esse é o momento de comprar. Então, vai tranquilo, que você, ao comprar barato, você está travando ali um potencial de retorno grande para o longo prazo. Legal. Marinelli? Eu concordo com você nessa questão da manada. E o que eu vejo muito em fundo imobiliário é o investidor que ele fez uma alocação no início do ano, ou eventualmente até no passado,
ele tá perdendo dinheiro, teoricamente, tá tendo um prejuízo. Ele não teve, porque ele ainda não saiu, mas ele quer sair. Aí eu falo assim, pô, mas por que você quer sair? Eu falo assim, é porque o meu preço tá ancorado lá atrás. Tô perdendo dinheiro. Tô perdendo dinheiro, mas eu acho que, assim, quando você vai tomar uma decisão, você tem que olhar a decisão hoje. A decisão hoje é você comparar, né, eventualmente, o que uma renda fixa tradicional está pagando e quanto, eventualmente, um fundo imobiliário até uma ação está pagando, um carrego de uma ação. Então, o investidor, ele separou um dinheirinho da carteira dele para colocar em fundo imobiliário e agora ele quer zerar no pior momento. Sendo que, quando ele olha, e a gente falou aqui, o fundo imobiliário está pagando 4,5% acima de uma renda fixa tradicional, só que bruta. Está comprando um ativo bruto com um isento, aqui no caso. Né? Então, teoricamente, esses 4,5% é até maior. Né? Então, você tem que fazer... A decisão que você tem que tomar é essa. Né? Eu tenho que olhar o meu custo de oportunidade hoje. Né? E não pensar um pouquinho, qual foi a ancoragem do meu preço lá atrás. Ela é importante, claro, para você ter uma dinâmica, como é que está a performance da sua carteira. Agora, se você reservou esse dinheiro, né, 10% para fundo imobiliário, permaneça com esses 10%. Você tem capacidade de aumentar eventualmente, porque está num bom momento? Faça, porque está num bom momento. Então, acho que essa é um pouco da dica, né? Você vê o seu portfólio como um todo, não só uma questão de momento e sair fazendo porque a manada está fazendo. E o que você falou, né, no começo, foi muito o resultado do cenário macroeconômico. Não teve nada no micro, nada no operacional dos FIIs, né? E das empresas também. A gente viu uma temporada de balanço super positiva. Com certeza. A gente até fez esse estudo para a carteira 10 ideias, olhando o crescimento da principal métrica de lucro ponderada pelos pesos, a gente chega em um crescimento de 6% anual, no terceiro TRI de 24, né? E a gente cada vez mais indo para empresas defensivas e tendo, assim, quase nenhuma exposição à empresa muito alavancada, assim, a expectativa é que continue, porque são empresas, a inflação subiu, tem capacidade de repassar preço, porque tem clientela cativa, né? O dólar subiu, cara, quase não tem custo dolarizado, ou pelo contrário, né? Tem receita dolarizada. Então, à medida que você garante esse fundamento continuar sólido, cara, é ótimo para comprar agora. Eu acho que agora é o momento. Legal. Muito obrigada, Larissa. Eu que agradeço, sempre um prazer. Até ano que vem, né? Porque eu acho que agora a gente volta só em janeiro. É verdade. Até ano que vem. Boa virada de ano aí, bons investimentos. Olhem os conteúdos, né? Onde investir em 2025. E é isso. E vamos que vamos. Muito obrigada, Marinelli. Valeu, Mar. Prazer sempre estar aqui. Até ano que vem também. É isso aí. Até ano que vem, pessoal. E não perca, né? O relatório Onde Investir já vai estar aí para todo mundo. Exatamente. Bom, é isso. Pessoal, mais um Radar da semana. Eu falei tchau para eles até o ano que vem, mas ainda tem mais um Radar para ir ao ar semana que vem. Então, até semana que vem.